Às vezes ando aqui à procura de outro tipo de papéis. Pronto. Ou pela cor, às vezes sim, eu introduzo por vezes certos cadernos de cor, impressos em papel de cor lá dentro, para além é sabido, de utilizar outro tipo de papéis que normalmente não se utilizavam em livro, desde o papel craft, que era com que fiz muitas sobrecapas, que é o papel de embrulho, escurinho. E até usei, infelizmente agora já só há em rolo, quando antes havia em folha, um tal papel alcatrão. Muito bonito, no meu entender. Mas por vezes utilizo também esses papéis toscos, pronto, que têm muita, como é que dizer, muita personalidade até táctil, não é? Pronto, a gente mete aqui a mãozinha, tirar papel e tal, uma certa espessura. Certo que hoje em dia a maior parte dos livros produzidos industrialmente, claro que não vão utilizar papéis desta natureza. E nós temos uma grande dificuldade aqui em Portugal para encontrar, ou eu tenho, para encontrar papéis que sejam distintos da produção industrial, aquele papel branco hospitalar que eu odeio, não uso por isso simplesmente. Está aqui uma maquineta que talvez interesse também apanhar, que é uma guilhotina, que também, Sr. Rui, a guilhotina também serve para aparar unhas, não serve? Para aparar as unhas. Exato, os tais pescoços que eram cortados, de antes, claro, há muitos anos, era aqui. O operário chegava atrasado, bumba, carrega no pedal, cai a guilhotina, bumba. É terrível, isto aqui é terrível. Tem que ser usado com extrema cautela. A ver. Esta vez que a maior parte destes livros já ninguém cose, porque há muito poucas cosem mesmo os livros à linha. É aquilo que eu no outro dia lhe disse. O facto de eu exigir que os livros do etc. sejam cozidos à linha e não empastados ou colados, não senhor cozidos, preserva este tipo de atividade, claro que sim, e os saberes inerentes a esta manipulação. Ainda há uma grande porcentagem de trabalho manual nos livrinhos que eu faço. E são tudo livros ainda em tipografia, tudo, aqui estas letrinhas e tudo eram todas postas letra a letra, à mão, composição manual. Isto eram as barrinhas de chumbo com que se faziam os livros. Há de se ver que tem aqui este relevo, e é neste relevo que estão as letrinhas. Aqui diz o quê? Firma duplicado. Duplicado firma. Pronto. Tem de se ler da direita para a esquerda. Pronto. E a tal coisa que eu falei, daquelas gravuras que não sei se foi filmado, quando eu disse que era preciso alceá-las por vezes ou no taco de madeira, por baixo do taco de madeira, alceá-la, de forma a que a gravura ficasse exatamente à altura da letra. Pronto, cá estão é idêntico àquelas que lá tenho, etc. Pronto. O alceamento, portanto, era feito aqui, de resto ainda se vê aqui os papelinhos, não é? Eu contei que na tipografia manual da Calçada de São Francisco, a tipografia ideal, o rigor do impressor era de tal modo, por vezes, para acertar completamente, chegava a alcear com mortalhas de cigarro. Sim, sim, sim. Coladinho ali. Pronto, deste lado estão os tais quadratinhos, aqui em cima de 10 pontos, aqui em baixo de 12 pontos, e aqui a correspondência em centímetros, e esta de cima, pá, milímetros? É. Pontos, 2 pontos. 2 pontos? 2 pontos. É, 2 pontos, 4 pontos, 6 pontos. Exato, pontos, portanto.
era instrumento fundamental nas tipografias, para fazer as medições. Quem não tivesse isso não era profissional. Para saber a largura das colunas de texto. Pronto, a partir Isso daqui. Era a base principal? Era a base principal, a regreta. A tecnologia hoje, o livro já vai todo paginado, digamos assim, dentro do CD ou de uma disquete e entra para entra para a máquina diretamente, digamos assim. Aqui não, ainda se faz a montagem página a página, de forma a constituir os tais deitados de 8 páginas, que depois têm de ir ali para esta máquina para serem impressos, digamos assim, numa chapa. Para cada capa é sempre necessário, porque isto é um método de impressão offset, ou seja, é uma quadricomia, portanto é sempre necessária a utilização de quatro fotolitos. Não é? Às vezes então o do preto, o do azul, o do amarelo e o do magenta. Esta é a chapa do preto, black, e esta é a chapa do amarelo. Yellow, black. 2 das 4 chapas necessárias sempre para fazer uma capa, como já disse. Pronto. São, portanto, estas chapas que são metidas ali naquela máquina, pronto, e que depois o Sr. João lá faz as afinações, isto e aquilo e tal, para imprimir. Esta será uma delas. A Inês Lourenço está a ver, está muito bonito, não é? Esta do Strindberg foi pintada, tudo pintadinho, num cartão grande, depois foi reduzido pela Vera Pinto. Pronto. A própria letra foi toda também ela desenhada à mãozinha. Não é letra de computador. Outra coisa que aprecio muito, os desenhadores de letras. Isto é impresso aqui pelo Sr. Rui e este podem filmar. Quando ele, enfim, está com mau humor, o que acontece recentemente, ou para me sabotar, de propósito, para me fazer sofrer, vai e imprime assim. Isso não filma, ui! E isto, pá, pensa que, o etc. não entende, é uma editora de vanguarda, então toma lá a vanguarda, traz. Sim, porque é preciso nunca confiar, nestes operários tipográficos que têm uma tradição neste país de séculos, uma tradição de reivindicação social, anarquismo e outras coisas horríveis. Por isso devem ser sempre tratados muito bem, nas palminhas, senão eles vingam-se. Precisa uma paciência doida e muita delicadeza, muita diplomacia para lidar com esses otários.